Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiânia 90 Lugares. Em 24 de outubro, Goiânia completa 90 anos e o Sistema Sagres de Comunicação preparou para você um material especial com 90 motivos para você conhecer melhor a nossa capital. Então, a partir de agora, a gente vai viajar por lugares marcantes de Goiânia, que fazem parte da nossa história e também da nossa cultura. Então, roda a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre cultura e esporte. Você conhece o primeiro palco da cultura goianiense? Poesia, artes cênicas, concertos musicais e outros tipos de espetáculos artísticos são realizados toda semana no Teatro Goiânia. Vem com a gente do Goiânia 90 Lugares que eu te explico cada detalhe desse lugar histórico da cidade. A beleza do Teatro Goiânia marca o coração de Goiânia há 8 décadas. Os traços em arte déco fazem do prédio um símbolo do batismo cultural da cidade. O projeto em estilo arte déco pertence ao arquiteto Jorge Félix e o edifício fica na Avenida Tocantins e Avenida Anhanguera. E o teatro é conhecido desde a reinauguração em 1978. Antes, o local se chamava Cine Teatro Goiânia e era voltado à exibição de filmes. E em 1942 ficou conhecido com filmes nacionais e internacionais. E o local também recebia formaturas e eventos e reunia personalidades políticas. Já na década de 1970, o lugar passou por uma reforma e foi aí que se abandonou a ideia de cine-teatro para ter somente a função de teatro. E vocês sabiam que aqui tem um túnel? O objetivo do túnel era para proteger as autoridades de qualquer ataque. Ah, e ele encerra por aqui mesmo, não vai até o palácio não. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Nessa semana, nós vamos conhecer a história do Mercado Central, do Restaurante Bolonha, Cine Ouro, Grande Hotel e a Praça do Bandeirante. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. O Teatro Goiânia, sem dúvida alguma, é um dos principais acervos da arte déco da nossa capital. A estrutura do prédio conta inclusive com um túnel que conectaria o teatro até o Palácio das Esmeraldas, a residência oficial do governador. A estrutura foi pensada na década de 40, quando o teatro foi construído e o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. O túnel serviria como proteção e refúgio para autoridades em caso de possíveis ataques aéreos. Ainda falando sobre cultura, mas agora especificamente sobre música. O Templo da Cultura Underground de Goiânia já foi um reservatório de água que servia para abastecer a jovem capital. Você sabe que lugar é esse? Um espaço para armazenamento e distribuição de água virou o Templo da Cultura, principalmente do rock. O Centro Cultural Martins Sererê fazia parte de um antigo complexo de reservatórios de água da Saneago para abastecer o setor sul no início de Goiânia. O espaço foi inaugurado em 1988, com o nome de uma peça de teatro do autor modernista Cassiano Ricardo. Os antigos tanques de água se tornaram os teatros Iguá, Lugar de Guardar Água, em Chavante, e Piguá, Caverna de Água. O que era um grande filtro de areia virou um teatro de arena, ou Itacuá, que significa buraco na pedra, com arquibancadas e espaço para 500 pessoas. Depois da inauguração, o Centro Cultural passou a sediar eventos de todo tipo e o rock ganhou mais espaço na década de 90, mas foi nos anos 2000 que o lugar passou a ser referência nacional da cultura alternativa, com as primeiras edições dos festivais, primeiro com Goiânia Noise em 2001. O Martim ainda é palco de diversos festivais, como o Bananada e o Vaca Amarela, que tiveram suas primeiras edições no espaço. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Nessa semana, nós vamos ver a história Jardim Botânico, Antiquário Brechó Goiano, Loja e Livraria Ocos Pocos, do Breguelas Bar e do Coreto Praça Cívica. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. O Martins Sererê mostra que Goiânia não é só a cidade do sertanejo, é também a cidade do rock, do rap, da música popular brasileira. E olha só, quase sempre os rolês no Martins Sererê têm um preço acessível, então vale a pena dar uma volta por lá.
De música para artes plásticas. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os artistas goianos e suas principais obras, você precisa conhecer esse lugar. Dá uma olhada. Já pensou em encontrar em um só lugar a união entre natureza e artes plásticas? Ele existe e fica bem no meio de Goiânia. É o Museu de Arte de Goiânia, o MAG, que fica dentro do Bosque dos Buritis, no setor oeste. O MAG foi criado em 1970 e é o primeiro museu público municipal de artes do centro-oeste. Funcionou na Praça Universitária e desde 1981 está aqui no Bosque. A nossa visita aconteceu durante uma reforma, mas a gente teve a oportunidade única de conhecer o acervo por dentro. São mais de 2.000 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e esculturas, de grandes nomes da arte brasileira e goiana, como Ciron Franco, Antônio Poteiro, Frei Confalone, Ana Maria Pacheco, DJ Oliveira, Gustav Ritter, Kleber Gouveia, Amaury Menezes e muitos outros. O museu volta a ser aberto em outubro com funcionamento de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e no fim de semana, das 8 às 6. O museu conta ainda com a biblioteca e um acervo precioso e atualizado sobre arte em Goiás, além de arte moderna e contemporânea brasileira e internacional. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente conhecer a história do Bosque dos Buritis, do prédio da antiga Assembleia, do Monumento à Paz Mundial, do Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Ditadura e da Praça Tamandaré. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. A arte goiana é nosso patrimônio e precisa ser valorizada. Agora vamos falar sobre esporte. O maior palco do futebol goiano se aproxima dos 50 anos e reúne jogos históricos, com multidões nas arquibancadas. Mais de 76 mil pessoas acompanharam a inauguração do estádio Serra Dourada em 9 de março de 1975. Foi nesse estádio que os times da capital tiveram suas principais conquistas. O Serra tinha capacidade original de 80 mil espectadores, mas com o tempo e novas regras para as competições, a capacidade atual é de 50.049 pessoas. Entre os maiores públicos, estão 2 jogos com mais de 77 mil pessoas em 1978, um amistoso da seleção goiana contra a seleção brasileira e um Goiás e Vila pelo Campeonato Goiano. Palco de decisões, também recebeu grandes jogos da seleção, com direito a Pelé deixando a aposentadoria, assim como Diego Maradona, a grande estrela da Argentina e da Copa América de 1989. Quando inaugurado, era o 7º maior do país. Hoje é o 21º. Tem um amplo estacionamento para carros e área cercada por importantes vias. O Serra ainda sediou grandes shows, como de Paul McCartney e também do Guns N' Roses. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente ver a história do Estádio Olímpico e das casas do Vila Nova, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do Goiás, Estádio Ailê Pinheiro e do Atlético, o Estádio Antônio Ascioli, além da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. Sem dúvida alguma, o Serra Dourada mudou o patamar do esporte goiano e da própria capital. Afinal de contas, Goiânia passou a sediar grandes eventos esportivos nacionais e internacionais. Eu sou suspeito para falar, eu gosto de futebol e adoro o estádio Serra Dourada. Mas você sabe qual era o grande palco do futebol goiano antes do Serra Dourada? Os 4 maiores campeões estaduais de futebol tiveram as suas primeiras conquistas no mesmo lugar, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Muito antes da inauguração do Serra Dourada, o campo da Avenida Paranaíba foi o principal palco do futebol goiano por 30 anos. Inaugurado nos anos 1940, o estádio logo se tornou a casa dos clubes da capital e recebeu grandes craques internacionais, como Pelé e Garrincha. Em 2006, depois de um ano sem jogos oficiais, o antigo Olímpico acabou demolido.
Depois de uma reforma que se arrastou por 10 anos, o novo Olímpico foi reinaugurado em 2016 e voltou a ser uma importante praça esportiva na capital. Sede da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, também foi o estádio com mais jogos da Copa América de 2021. O Olímpico hoje tem capacidade para receber 13.500 espectadores. A área também abriga o tradicional ginásio Rio Vermelho e o Centro de Excelência do Esporte, ainda inacabado, que tem o nome do arquiteto Eurico Godoy. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente! Tem a história do Estádio Serra Dourada, das Casas do Vila Nova, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do Goiás, o Estádio Ailê Pinheiro e do Atlético, o Antônio Ascioli, além da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. O Estádio Olímpico é parte central da história de Goiânia. E para além do esporte, o espaço também foi utilizado na época do acidente com o Césio 137. Em 1987, o espaço era utilizado como triagem das pessoas contaminadas. Ainda falando sobre esporte, mas agora sobre automobilismo. Goiânia também é referência nacional e internacional nesse esporte. Elogiado nacionalmente, o Autódromo Internacional de Goiânia é motivo de orgulho para a cidade. Inaugurado em outubro de 1974, o autódromo é movimentado todo fim de semana. Além de tradicionais competições automobilísticas, a estrutura também serve de palco para shows musicais, festas, entre outros eventos culturais. No complexo que abriga o circuito, também está o Parque Marcos Veiga Jardim, um dos principais do município, com ampla estrutura de lazer e prática esportiva, além do Kartódromo Ricardo Santos, um dos mais tradicionais do Brasil. O autódromo também abre as suas portas para passeios e campeonatos de ciclismo e atletismo. Reformada na década passada, a pista é uma das mais elogiadas do Brasil e conta com 3 diferentes traçados. Desde 1989, o autódromo carrega Ayrton Senna em seu nome oficial, homenagem ao principal piloto do automobilismo brasileiro. Goiânia recebeu o Campeonato Mundial de Motovelocidade 3 vezes e o título foi decidido aqui 2 vezes. Além de uma pista tradicional da Stock Car, o autódromo também conta ainda com outras provas. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente! Tem a história da primeira usina hidrelétrica de Goiânia, da Praça Universitária, da Praça Boa Ventura, da Feira da Vila Nova e da Escola de Artes Veiga Vale. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. Gente, assim como o estádio Serra Dourada, o Autódromo Internacional Ayrton Senna também mudou o patamar da nossa capital, que passou a sediar os principais eventos da modalidade no Brasil. E você quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vai lá no nosso site goiania90lugares.com.br para conferir todos os lugares do nosso material especial. Fica ligadinho aqui no canal 26.1 e também no nosso canal do YouTube, TV Sagres, e nas nossas redes sociais para você não perder nada. Até a próxima!